Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. 14ª carta. Por Frederic Bastiat. O caso é ouvido e o debate é encerrado, proclama M. Proudhon, tornando-se um juiz em sua própria causa. M. Bastiat é condenado à morte. Eu o condeno em sua inteligência, eu o condeno em sua atenção, em suas comparações, em sua memória e em seu julgamento, eu o condeno em sua razão, eu o condeno em sua lógica, eu o condeno por indução, por silogismo, por contradição, por identidade e por antinomia. Oh, Monsieur Proudhon, você deve ter estado muito irritado quando lançou sobre mim este cruel anátema. Isso me lembra a fórmula de excomunhão. Maledictus sit vivendo, morendo, manducando, bibendo. Maledictus sit intus et exterius. Maledictus sit in capilis et in cerebro. Maledictus sit in vertice, in oculis, in auriculis, in brachis, etc., etc. Maledictus sit in pectori et in corde, in renibus, in genubus, in cruribus, in pidibus, et in ingibus. Amaldiçoado seja ele em vida, em morte, ao comer e beber. Amaldiçoado seja ele por dentro e por fora. Amaldiçoado seja ele em seus cabelos e em seu cérebro. Amaldiçoado seja ele em sua coroa, em seus olhos, em seus ouvidos, em seus braços, etc., etc. Amaldiçoado seja ele em seu peito e em seu coração, em seus rins, em seus joelhos, em suas pernas, em seus pés e em suas unhas. Ai de mim! Todas as igrejas são iguais, quando se encontram erradas, ficam com raiva. No entanto, desafio a conclusão e protesto contra o encerramento do debate. Desafio a conclusão, porque não cabe ao meu adversário pronunciá-la. Não reconheço outro juiz senão o público. Protesto contra o encerramento do debate, porque como réu, eu deveria ter a última palavra. M. Chevet me escreveu, eu respondi. M. Proudhon me escreveu, eu respondi. Ele me escreveu novamente, eu respondi mais uma vez. Ele teve a gentileza de me dirigir uma quarta, uma quinta, uma sexta carta. O correto é que eu lhe dê tantas respostas, e é bom dizer, a menos que justiça e propriedade sejam também antinomias, que estou dentro do meu direito. Quanto ao resto, limitar-me-ei a fazer minha sumarização. Além do fato de não poder continuar minha discussão com M. Proudhon contra a sua vontade, e muito menos quando as personalidades começam a substituir os argumentos, atualmente estaria em uma situação muito desfavorável. M. Proudhon está sendo perseguido, assim, todos os preconceitos e simpatias do público passariam para o lado dele. Ele comprometeu a causa do crédito gratuito, eis que o poder a reabilita colocando-a no pedestal da perseguição. Eu tinha apenas um adversário, teria três, M. Proudhon, a polícia e a popularidade. M. Proudhon me reprova por duas coisas. Primeiro, por sempre me manter na defesa da minha tese, a legitimidade dos juros. Em seguida, por recusar discutir seu sistema, a gratuidade do crédito. Sim, em cada uma das minhas cartas eu me dediquei a penetrar, sob diferentes pontos de vista, a natureza íntima do capital, a fim de deduzir dela a legitimidade do juro. Para qualquer mente lógica, essa maneira de proceder foi decisiva. É bastante claro que a quimera do crédito gratuito evapora uma vez que tenha sido demonstrado que o juro é legítimo, útil, indestrutível, da mesma essência que toda outra remuneração, lucro ou salário, a justa recompensa por um sacrifício de tempo e de trabalho, voluntariamente transferido à parte que faz o sacrifício pela parte que dele se beneficia. Em outras palavras, que o empréstimo é uma das variedades da venda. Além disso, não era meu dever esforçar-me por dar a esta polêmica um impacto útil. E quando as classes trabalhadoras, enganadas, atribuem seus sofrimentos ao capital, quando os bajuladores do povo, condescendendo descuidadamente com seus preconceitos, nunca cessam de inflamá-los contra o capital infame, infernal, como poderia eu empregar melhor o meu tempo do que expondo a todos os olhos a origem e os efeitos do poder tão mal compreendido, uma vez que, fazendo isso, eu também alcançaria, com o mesmo golpe, o objetivo preciso de nossa polêmica. Procedendo assim, dei alguma prova de meu patriotismo e autoabnegação. Se eu tivesse atendido apenas ao amor próprio do autor, ter-me limitado a discutir e refutar os sofismas do Sr. Proudhon. O papel do crítico é fácil e brilhante. Explicar uma doutrina da qual não se tem a necessidade de explicar é abandonar esse papel atraente para cedê-lo ao adversário. No entanto,
Eu fiz exatamente isso, porque eu estava mais preocupado com a polêmica do que com o polemista, e com os leitores mais do que comigo mesmo. Isso quer dizer que eu negligenciei os argumentos de M. Proudhon. Vou mostrar que respondi a todos eles e de uma maneira tão categórica que ele os abandonou sucessivamente. Não procuro mais prova do que esta. M. Proudhon acabou onde se acaba quando se está errado. Ele está com raiva. Assim, eu volto atrás e, depois de chamar novamente a atenção do leitor para a natureza do capital, vou rever os argumentos do Sr. Proudhon. Permita-me voltar um pouco mais no tempo, apenas. Até o dilúvio. Quando as águas recuaram, Deucalião lançou pedras atrás de si, e homens nasceram a partir delas. E esses homens estavam em uma condição lamentável, pois não tinham capital. Eles estavam privados de armas, redes, ferramentas, e eram incapazes de fabricar qualquer uma, porque para isso teriam que ter algumas provisões. Agora, mal conseguiam pegar jogo suficiente a cada dia para saciar a fome do dia. Sentiam-se encurralados em um círculo difícil de atravessar, e entenderam que não poderiam ser libertados disso por todo o ouro da Califórnia, nem por tantas notas quanto o Banco do Povo pudesse imprimir em um ano, e disseram uns aos outros: o capital não é tudo o que se diz ser. No entanto, um desses desafortunados, chamado Ellen, mais energético do que os outros, disse a si mesmo: vou me levantar mais cedo pela manhã, vou dormir mais tarde, não vou recuar diante de qualquer fadiga, vou sofrer fome e produzir tanto que terei uma reserva antecipada de 3 dias de provisões. Esses 3 dias eu vou dedicar para fazer um arco e algumas flechas. E ele teve sucesso. Por meio de trabalho e economia, ele obteve uma provisão de jogo. Este foi o primeiro capital que havia aparecido no mundo desde o dilúvio. Este foi o ponto de partida de todo o progresso. E vários de seus companheiros se apresentaram para pedir emprestado este capital. Empresta-nos essas provisões, disseram a Ellen, e nós te devolveremos a mesma quantidade em um ano. Mas Ellen respondeu: se eu emprestasse minhas provisões, pediria para compartilhar nos benefícios que vocês obteriam com elas, mas eu tenho um plano. Tomei bastante cuidado para colocar-me em uma posição para realizá-lo, e eu o farei. E de fato, ele viveu 3 dias com o trabalho acumulado, e durante esses 3 dias ele fez um arco e algumas flechas. Um de seus companheiros se apresentou novamente e disse: empresta-me suas armas, e eu te as devolverei em um ano. Ao que Ellen respondeu: meu capital é precioso. Somos 1000, apenas um de nós pode desfrutá-lo, e é natural que seja eu, já que eu o criei. Mas graças ao seu arco e suas flechas, Ellen foi muito mais facilmente capacitado do que na primeira vez a acumular provisões adicionais e fabricar armas adicionais. É por isso que ele emprestou o primeiro ou o segundo aos seus companheiros, estipulando cada vez uma participação para si no excedente do jogo que os colocava em condições de obter. E apesar dessa divisão, os mutuários viram seu trabalho facilitado. Eles também acumularam provisões, fabricaram flechas, redes e outras ferramentas, com o resultado de que o capital, tornando-se cada vez mais abundante, era alugado em condições cada vez menos dispendiosas. O primeiro movimento foi dado à roda do progresso, que girava com uma rapidez cada vez maior. No entanto, apesar de a facilidade de empréstimo aumentar constantemente, os retardatários começaram a reclamar, dizendo: por que aqueles que possuem provisões, flechas, redes, machados, serras estipulam uma participação para si mesmos quando nos emprestam essas coisas? Nós também não temos o direito de viver, e de viver bem? Não deveria a sociedade nos fornecer tudo o que é necessário para o desenvolvimento de nossas faculdades físicas, intelectuais e morais? Claramente, estaríamos melhor se pudéssemos pedir emprestado de graça. Daí a infâmia do capital que causa nossa miséria. E Ellen, tendo-os reunido, disse-lhes: examinem atentamente minha conduta e a daqueles que, como eu, conseguiram criar recursos para si mesmos. Vocês acabarão convencidos de que não apenas não lhes faz mal, mas é útil para vocês, mesmo que sejamos insensíveis o suficiente para desejar o contrário. Quando caçamos ou pescamos, lidamos com uma classe de animais que vocês não podem obter, de tal maneira que aliviamos vocês de terem que competir conosco. É verdade que, quando vocês vêm nos pedir emprestado nossas ferramentas, reservamos para nós uma parte do produto do seu trabalho. Mas, em primeiro lugar, isso é justo, pois o nosso próprio trabalho deve receber sua recompensa. Em seguida, isso é necessário,
Pois se vocês decidirem que, a partir de agora, armas e redes devem ser vendidas por nada, quem fará as armas e redes? Finalmente, e isso é o que diz respeito a vocês em particular, o empréstimo, quando vocês se envolvem nele, é sempre lucrativo para vocês, pois de outra forma vocês não o fariam. Ele pode melhorar sua condição, nunca pode piorá-la, pois considerem que a parte que vocês renunciam é apenas uma porção do excedente que vocês obtêm por causa do nosso capital. Assim, depois de pagar essa parte, sobra para vocês mais, graças ao empréstimo, do que se não o tivessem feito, e esse excedente torna mais fácil para vocês os meios de fazerem provisões e ferramentas, ou seja, capital, para si mesmos. Daí segue que as condições do empréstimo se tornam dia a dia mais vantajosas para os mutuários, e que seus filhos serão, neste aspecto, melhor providos do que vocês. Esses homens primitivos refletiram sobre o que ele disse e acharam sensato. Desde então, as relações sociais tornaram-se bastante complexas. O capital assumiu 1000 formas diferentes, as transações foram facilitadas pela introdução de moeda, contratos escritos, etc., etc., mas, em meio a todas essas complicações, há 2 fatos que permaneceram e permanecerão eternamente verdadeiros, a saber: 1. Cada vez que o trabalho passado e o trabalho presente se associam no trabalho de produção, o produto é dividido entre eles de acordo com proporções definidas. 2. Quanto mais abundante se torna o capital, menor é a sua participação no produto. E como o capital, ao se tornar mais abundante, aumenta a facilidade com que mais capital pode ser criado, segue-se que a condição do tomador de empréstimo melhora continuamente. Eu percebo que posso ser questionado: o que temos a ver com suas demonstrações? Quem disputa com você a utilidade do capital? Novamente, o que estou pedindo ao leitor para considerar não é a utilidade absoluta e incontestável do capital, nem mesmo sua utilidade em relação àqueles que o possuem, mas acima de tudo sua utilidade para aqueles que não o possuem. É aí que a ciência econômica reside, é onde a harmonia dos interesses se revela. A própria ciência pode ser impassível, mas o cientista carrega dentro do peito o coração de um homem. Todas as suas simpatias estão engajadas em favor daqueles deserdados pela fortuna, daqueles de seus irmãos do que sucumbem ao triplo jugo de necessidades físicas, intelectuais e morais insatisfeitas. Não é do ponto de vista daqueles que transbordam de riqueza que a ciência da riqueza é de interesse. O que desejamos é a aproximação contínua de todos os homens a um nível cada vez mais elevado. A questão é se essa evolução humana deve ser realizada pela liberdade ou pela coação. Se, então, eu percebesse distintamente como o capital é rentável mesmo para aqueles que não o possuem, como, sob um regime de liberdade, ele se amplia, se universaliza e se nivela incessantemente, se eu tivesse a infelicidade de ver no capital apenas a vantagem dos capitalistas, agarrando assim apenas um lado, e certamente o mais estreito e menos consolador lado da ciência econômica, eu me tornaria um socialista, pois de uma forma ou de outra é necessário que a desigualdade seja progressivamente apagada, e se essa revolução não pudesse ser encontrada dentro do abraço da liberdade, então, como socialistas, eu apelaria para a lei, para o Estado, para a coação, para o artifício, para a utopia. Mas a minha alegria é reconhecer que os arranjos artificiais são supérfluos onde a liberdade é suficiente, que as intenções de Deus são superiores às do legislador, que a verdadeira ciência consiste em compreender a obra divina, não imaginar outra em seu lugar, pois é Deus quem criou as maravilhas do mundo social assim como as do mundo material, e certamente uma delas não mereceu menos o seu sorriso do que a outra. Et vidite Deus codicet bonum nossa tarefa, então, não é mudar as leis da natureza, mas conhecê-las para nos conformarmos a elas. O capital é como a luz. Houve uma vez um albergue em que alguns homens eram cegos e outros tinham visão clara. Os primeiros eram indiscutivelmente mais infelizes, mas sua infelicidade não era resultado da capacidade de visão dos últimos. Pelo contrário, em seus arranjos diários, aqueles que podiam ver prestavam serviços aos que não podiam ver, serviços que estes últimos nunca poderiam ter feito por si próprios e que o hábito os impedia de apreciar suficientemente. Mas aconteceu que o ódio, o ciúme e a desconfiança eclodiram entre as duas classes. Os que podiam ver disseram: vamos nos abster de retirar o véu que cobre os olhos de nossos irmãos. Se a visão deles lhes fosse devolvida, eles assumiriam o mesmo trabalho que nós, eles fariam concorrência conosco, eles baixariam o preço de nossos serviços, e o que aconteceria conosco?
Os cegos, por sua vez, exclamaram: o maior de todos os bens é a igualdade, e se nós, tão parecidos com nossos irmãos, não podemos ver, então eles, como nós, devem perder a visão. Mas um homem, que havia estudado a natureza e os efeitos das transações que estavam sendo realizadas no albergue, disse a eles: a paixão está te desviando. Vocês, que podem ver, sofrem da cegueira de seus irmãos, e a comunidade alcançaria uma soma muito maior de desfrutes materiais e morais, muito menos dispendiosos, se o dom da visão fosse dado a todos. Vocês, que não podem ver, agradeçam ao céu que outros possam ver. Eles podem realizar, e ajudá-los a realizar, uma infinidade de coisas das quais vocês se beneficiam e das quais, de outra forma, teriam sido eternamente privados. No entanto, essa comparação falha em um ponto essencial. A solidariedade entre os cegos e os que enxergam não é tão íntima quanto a que une proletários a capitalistas, pois, se aqueles que podem ver prestam serviços aos que não podem ver, esses serviços não vão tão longe a ponto de restaurar sua visão, e a igualdade é para sempre impossível. Mas o capital daqueles que o possuem, além de ser útil no presente para aqueles que não o possuem, torna mais fácil para estes últimos os meios de adquiri-lo. Assim, seria mais justo comparar o capital com a linguagem. Que loucura não seria para as crianças invejar os adultos pela faculdade da fala, e enxergar nela um princípio irremediável de desigualdade, já que é precisamente porque os adultos podem falar hoje que as crianças falarão amanhã. Acabe com fala nos adultos, e você terá igualdade na brutalidade. Dê liberdade à fala, e você abre uma chance para a igualdade no avanço intelectual. Da mesma forma, acabe com o capital, e acabar com a sua recompensa certamente acabaria com ele, e você terá igualdade na miséria. Dê liberdade ao capital, e você terá a maior chance possível de igualdade no bem-estar. Essa é a ideia pela qual tenho lutado para fazer emergir desta polêmica. M. Proudhon me reprova por isso. Se tenho um arrependimento, é não ter dedicado espaço suficiente para isso. Fui impedido de fazê-lo pela necessidade de responder aos argumentos do meu adversário, que agora me reprova por não ter respondido a nenhum deles. Isso é o que resta a ser visto. A primeira objeção que me foi dirigida, esta de M. Chevet, consiste em afirmar que eu confundo propriedade com uso. O credor, ele disse, cede apenas o uso da propriedade e não pode receber em troca uma propriedade permanente. Eu respondi que a troca é legítima quando é feita livre e voluntariamente entre dois valores iguais, independentemente de um desses valores se vincular a um objeto material. Agora, o uso de uma propriedade útil tem um valor. Se eu empresto, por um ano, o campo que eu fechei, limpei e drenado, eu tenho direito a uma remuneração que é suscetível de avaliação. Dado que ela recebe avaliação, mesmo que eu seja pago em objetos materiais como trigo e moeda, o que você tem a dizer contra isso? Você quer proibir 3/4 das transações que os homens fazem voluntariamente entre si, provavelmente porque lhe convém fazê-las. Você está sempre nos dizendo para nos emanciparmos, mas não oferece nada além de novas correntes. Neste ponto, M. Proudhon, intervindo, abandonou a teoria de M. Chevet e levantou antinomia contra mim. Juros são legítimos e ilegítimos ao mesmo tempo, disse ele. Isso implica uma contradição, como propriedade, como liberdade, como tudo, pois a contradição é a própria essência dos fenômenos. Eu respondi que, com base nesse princípio, nem ele nem eu nem qualquer homem poderíamos estar certos ou errados sobre este assunto, que adotar esse ponto de partida excluir a possibilidade de alcançar qualquer solução, uma vez que implica proclamar antecipadamente que toda proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tal teoria não só descredita todo raciocínio, mas chega a impugnar a própria faculdade da razão. Qual é, em qualquer discussão, o sinal pelo qual se pode reconhecer que um dos dois adversários está errado? É o fato de ser forçado a admitir que seus argumentos são contraditórios. No entanto, é precisamente quando M. Proudhon é reduzido a este ponto que ele declara a vitória. Eu me contradigo, portanto estou certo, porque a contradição é a essência dos fenômenos. Certamente eu poderia ter recusado o combate se M. Proudhon tivesse insistido que eu adotasse tal lógica como minha própria arma. Fui mais longe, no entanto, e me esforcei para mostrar como M. Proudhon havia sucumbido à teoria das contradições. Atribuo isso ao seu raciocínio a partir da perfectibilidade em direção à perfeição absoluta. Agora, é verdade que a perfeição absoluta é, para nós, contraditória e incompreensível,
E é por isso que acreditamos em Deus, mas não podemos explicá-lo. Não podemos conceber nada sem limites, e todo limite é uma imperfeição. Sim, os juros testemunham uma imperfeição social. O mesmo acontece com o trabalho. Nossos membros, nossos órgãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso cérebro, nossos nervos também testemunham uma imperfeição humana. O ser perfeito não está aprisionado em tal maquinaria. Mas não há raciocínio mais vicioso do que aquele que consistiria em dizer, uma vez que o juro testemunha uma imperfeição social, para alcançar a perfeição social, devemos abolir o juro. Isso é precisamente acabar com o remédio para o mal. Poderíamos dizer, uma vez que nossos nervos, nossos órgãos, nosso cérebro testemunham limitação e, portanto, uma imperfeição humana, vamos acabar com essas coisas, e o homem será perfeito. Foi assim que eu respondi a M. Proudhon. Até onde posso ver, não respondeu. Ele não respondeu, mas invocou a teoria das compensações. Nós não pedimos, ele diz, que se empreste de graça, mas sim que não haja mais ocasião para empréstimos. O que aspiramos não é precisamente a abolição, mas sim a compensação do juro. Desejamos alcançar uma situação em que, em qualquer troca, o investimento de capital e trabalho seja igual para todas as partes. Quimera e despotismo, respondi. Você nunca conseguirá fazer com que um dos artesãos especializados do Sr. Bidal te coloque em seus serviços trabalho acumulado e trabalho presente nas mesmas proporções que o fabricante de meias. Enquanto os valores trocados forem iguais, o que mais importa? Você busca compensação, mas você a tem no regime de livre troca. Valoração é a comparação do trabalho presente com o trabalho presente, do trabalho passado com o trabalho passado ou, finalmente, do trabalho presente com o trabalho passado. Com que direito você procura acabar com esta última forma de valoração, e em que aspectos os homens estarão melhor quando forem menos livres? Foi assim que respondi, e M. Proudhon, pelo que vejo, não respondeu. Ele não respondeu, mas atacou o capitalista de forma contundente, afirmando que ele não tem direito a qualquer remuneração, porque não se priva de nada. Ele não se priva do objeto que entrega, já que não teria sido capaz de usá-lo pessoalmente. Eu respondi que isso continha uma equivocação miserável, que torna uma venda tão criminosa quanto um empréstimo. Se o homem não fosse um ser social, ele seria obrigado a produzir diretamente todos os objetos necessários para a satisfação de suas necessidades. Mas ele é social, e ele se engaja em trocas, daí a divisão do trabalho e a separação das ocupações. É por isso que cada pessoa faz apenas um tipo de artigo e faz muito mais do que pode consumir pessoalmente. Esse excedente é trocado por outros artigos que ele não faz e que são indispensáveis para ele. Ele trabalha para os outros e os outros trabalham para ele. Sem dúvida, aquele que faz 2 casas e vive em apenas uma delas não se priva pessoalmente quando aluga para outro. Ele não se privaria mais se a vendesse, e se, de acordo com esta teoria, o preço do aluguel é roubo. Então o preço da venda é igualmente assim. O chapeleiro que tem 100 chapéus em sua loja, quando vende um deles, não se priva pessoalmente, no sentido de que não é reduzido a andar a 100 chapéu. O editor dos livros de M. Proudhon, que tem 1000 cópias deles em seu depósito, não se priva pessoalmente como resultado de suas vendas, porque uma única cópia seria suficiente para sua instrução. O advogado e o médico que oferecem conselhos não se privam. Assim, sua objeção ataca não apenas o juro, mas o próprio princípio das transações e da sociedade. Certamente é uma coisa deplorável ter que refutar seriamente tais equivocações, tais puerilidades no século XIX. Foi assim que eu respondi, e M. Proudhon, pelo que posso ver, não deu resposta. Ele não respondeu, mas ele invocou o que se poderia chamar de doutrina das metamorfoses. Juros era legitimamente aceito no passado, em uma época em que todas as transações eram marcadas pela violência. Hoje em dia, sob o regime do direito, é ilegítimo. Não foram muitas instituições que foram boas, justas e úteis para a humanidade, mas hoje seriam consideradas abusivas. Tal é o caso da escravidão, da tortura, da poligamia, do julgamento por combate, etc. O progresso, a grande lei da humanidade, nada mais é do que essa transformação do bem em mal e do mal em bem. Respondi que isso representava um fatalismo tão pernicioso na moral quanto a antinomia desastrosa na lógica. O que, de acordo com o capricho das circunstâncias, o que era respeitável se torna odioso, e o que era iníquo se torna justo. Rejeito com toda a minha força essa indiferença entre o bem e o mal.
As ações são boas ou más, morais ou imorais, legítimas ou ilegítimas por si mesmas, em virtude dos motivos que as determinam, em virtude das consequências que acarretam, e não em virtude de considerações de tempos e lugares. Nunca serei convencido de que a escravidão foi legitimamente aceita e boa no passado, que era útil que alguns homens reduzissem outros à servidão. Nunca serei convencido de que submeter uma pessoa acusada a tormentos inexprimíveis era um meio legítimo e bom de fazê-la dizer a verdade. Concedo que a humanidade não tinha capacidade de escapar desses horrores. A perfectibilidade é sua essência, o mal deve ser encontrado em seus começos, mas isso não o torna menos mal, e em vez de ajudar o processo de civilização, o retarda. A remuneração que é voluntariamente concedida ao trabalho passado, a recompensa que é livremente concedida a um sacrifício de tempo, o interesse, em uma palavra, é uma atrocidade como a escravidão, um absurdo como a tortura. Não basta afirmar isso, deve ser provado. O fato de haver abusos na antiguidade que cessaram desde então, não implica que todos os usos daquela época fossem abusos e devam cessar. Assim respondia M. Proudhon, que não insistiu. Ele não insistiu, mas fez um novo e não menos estranho voo pela história. Ele afirmou que o juro nasceu do contrato de Pacotille. Quando em uma expedição marítima um homem fornecia um navio e mercadorias, e outro talento e trabalho, o lucro era dividido entre eles em proporções acordadas. Nada mais natural e justo, eu respondi, do que tal divisão. Apenas não tem conexão necessária com as operações realizadas no mar. Ela abrange a totalidade das transações humanas. Você aqui torna uma exceção que é uma regra universal, e por esse meio, você mina o juro, porque a exceção é sempre pré-julgada como ilegítima, enquanto nada melhor prova a legitimidade de uma regra do que sua universalidade. No dia em que um selvagem emprestou suas armas sob a condição de ter uma parte da caça, no dia em que um criador emprestou seu rebanho sob a condição de ter uma parte do aumento, naquele dia, que sem dúvida remonta ao início das sociedades, nasceu o princípio do juro, pois o juro é simplesmente o arranjo feito entre o trabalho passado e o trabalho presente, seja uma questão de explorar a terra, o mar ou o ar. Desde então, e quando a experiência permitiu esse avanço, a parte do capital pelo risco incorrido tornou-se fixa. Assim como a meação foi transformada em arrendamento, o juro foi regularizado sem mudar sua natureza. Foi assim que eu respondi, e M. Proudhon não deu resposta. Ele não respondeu, mas lançou-se, de forma incomum, em um argumento sentimentalista. Ele deve ter estado perto do fim de seus recursos para recorrer a isso. Assim, ele propôs casos extremos para mim nos quais um homem não poderia, sem consequências horríveis, exigir remuneração por um empréstimo. Por exemplo, pode um proprietário rico que mora na costa, que dê abrigo a um náufrago e empreste-lhe algumas roupas, levar suas exigências ao limite extremo? Eu respondi a M. Proudhon. Ou melhor, M. Proudhon respondeu a si mesmo por meio de outro exemplo, do qual resulta que em certos casos extremos, a remuneração por uma venda, ou mesmo por trabalho, seria tão abominável quanto a remuneração por um empréstimo. Esse seria o caso de um homem que, antes de estender a mão para seu irmão que estava sendo engolido pelas ondas, exigisse o preço mais alto que pudesse obter nessas circunstâncias. Assim, esse argumento de Proudhon ataca não apenas o interesse, mas toda a remuneração, um meio certo de estabelecer a gratuidade universal. Além disso, isso abre a porta para todas aquelas teorias sentimentais, que M. Proudhon combate com tanta força e razão, que procuram a todo custo basear os assuntos deste mundo no princípio de autonegação. Finalmente, como Proteu da fábula, de quem se dizia, para vencê-lo, é preciso cansá-lo, M. Proudhon, caçado de contradição em compensação, de compensação em privação, de privação em transformação, de transformação em abnegação, abandonou repentinamente a controvérsia e chegou à execução. Os meios de execução que ele propõe para alcançar a gratuidade do crédito é o dinheiro em papel. Eu não o chamei assim, diz ele. Isso é verdade. Mas o que mais é quando um banco nacional empresta, gratuitamente, suposto capital na forma de notas. Claramente encontramos aqui mais uma vez este erro fatal e tão inveterado que produz uma confusão entre o instrumento de troca e o objeto trocado. Um erro cuja semente M. Proudhon nos permitiu vislumbrar em suas cartas anteriores, quando disse, não são as coisas que fazem a riqueza, mas a circulação. E novamente, quando calculou que a taxa de juros na França era de 160%, porque comparou todos os aluguéis pagos ao capital em termos de dinheiro.
Eu havia apresentado a M. Proudhon o seguinte dilema: o seu Banco Nacional emprestará notas indiscriminadamente a todos os que se apresentarem. Nesse caso, a circulação será tão saturada de notas que elas serão depreciadas, ou não as concederá senão com discernimento, e então seu objetivo não é atingido. É claro que, se cada pessoa puder se apresentar e receber gratuitamente a moeda fictícia no banco, e se essa moeda for recebida ao seu valor normal, as notas emitidas não terão limite e subirão para mais de 50 bilhões até o final do primeiro ano. O efeito será o mesmo que se o ouro e a prata se tornassem tão comuns quanto a lama. A ilusão que consiste em acreditar que a riqueza se multiplica, ou que a circulação é estimulada, na medida em que o instrumento de troca é aumentado, não deve passar pela cabeça de qualquer escritor de assuntos públicos que discuta questões econômicas hoje em dia. Todos sabemos, por experiência própria, que, uma vez que o dinheiro não rende mais juros do que as notas do banco, cada pessoa mantém em seus cofres ou carteira o mínimo possível, e consequentemente, a quantidade que o público demanda é limitada. Não se pode aumentá-la sem depreciá-la, e tudo o que resulta desse aumento é que, para cada troca, é necessário ter 2 ecus ou 2 notas, em vez de uma. O que acontece no Banco da França é uma lição que não deve ser perdida de vista. Nos últimos 2 anos, emitiu muitas notas. Mas o número de transações não aumentou. Isso depende de outras causas, e essas causas agiram na direção de uma redução nos negócios. Agora, como isso aconteceu? Graças ao fato de que, à medida que o banco emitia notas, o dinheiro entrava em suas caixas, de modo que um instrumento de troca era substituído por outro. Esta é toda a história. Vou mais longe: é possível que as transações aumentem sem que o instrumento de troca aumente. Há mais negócios na Inglaterra do que na França e, no entanto, o montante total de notas e moedas é menor lá do que aqui. Por quê? Porque os ingleses, através dos banqueiros, preenchem muitos balanços com transferências de dívidas de uma parte para outra. De acordo com as ideias de M. Proudhon, seu banco tem como objetivo reduzir os pagamentos para as transferências de dívidas de uma parte para outra. Isso é precisamente o que os ecus fazem, embora de maneira bastante cara. As notas bancárias são um mecanismo que entrega o mesmo resultado a um custo menor, e a clearing house é ainda menos dispendiosa. Mas, qualquer que seja o modo escolhido para equilibrar os pagamentos, o que esses diversos procedimentos, mais ou menos desenvolvidos, têm a ver com o princípio do juro? Há algum deles que possa fazer com que o trabalho passado não seja remunerado e que o tempo não tenha seu preço? Assim, inundar a circulação com notas não é um meio nem para aumentar a riqueza nem para destruir a renda. Além disso, dispensar notas a todos os que se apresentam é enviar o banco à falência dentro de 6 meses. Agora, M. Proudhon foge do primeiro chifre de meu dilema e se refugia no segundo. O Banco da França pode conduzir seus negócios com prudência e severidade, como tem feito até agora. Isso não é da minha conta. Isso não é da sua conta. O que? Você cria um novo banco que se supõe trazer crédito gratuito para todos, e quando eu pergunto se ele emprestará a todos, você responde, para escapar da conclusão que o ameaça, que não é da sua conta. Mas apesar de dizer que não é da sua conta, você acrescenta que o novo banco conduzirá seus negócios com prudência e severidade. Ou isso não significa nada, ou significa que emprestará somente àqueles que possam garantir que serão capazes de pagar. Mas o que acontece agora com a igualdade, que é seu ídolo? E você não vê que, em vez de tornar os homens iguais em relação ao crédito, está estabelecendo uma desigualdade mais chocante do que aquela que está tentando destruir? No seu sistema, os ricos de fato pegarão emprestado sem custo, enquanto os pobres não poderão pegar emprestado a qualquer preço. Quando um homem rico se apresenta no banco, ele receberá a seguinte resposta: você é solvente, aqui está o capital, emprestamos para você sem cobrar nada. Mas se um trabalhador se atreve a aparecer, ele será questionado: onde estão suas garantias, suas terras, suas casas, seus bens? Eu só tenho meus braços e minha honestidade. Isso não nos tranquiliza. Devemos agir com prudência e severidade. Não podemos emprestar para você sem custo. Bem, então emprestem para nós, para mim e meus companheiros, com taxas de 4, 5 ou 6%. Este será um prêmio de seguro cujo produto cobrirá seus riscos. Do que você está falando? Nossa lei é emprestar sem custo ou não emprestar de jeito nenhum. Somos muito filantrópicos para fazer alguém nos pagar por não fazer nada.
Isso se aplica ao pobre tanto quanto ao rico. É por isso que o homem rico obtém crédito gratuito em nossa instituição, e porque você não terá nenhum, seja pagando ou não. Para nos ajudar a compreender as maravilhas de sua invenção, M. Proudhon a submete a um teste decisivo, o da contabilidade comercial. Ele compara dois sistemas. Em um, o trabalhador empresta gratuitamente, acabamos de ver como, então, pela graça do axioma de que todo trabalho deixa um excedente, ele realiza um lucro de 10%. No outro, o trabalhador empresta 10%. O axioma econômico não reaparece, e ele sofre uma perda. Aplicando a contabilidade a essas suposições, M. Proudhon nos prova por meio de números que o trabalhador está muito melhor na primeira situação do que na segunda. Eu não precisei da contabilidade de dupla entrada para ser convencido disso. Mas devo apontar a M. Proudhon que sua contabilidade pressupõe a questão. Eu nunca tive dúvidas de que seria muito agradável ter, sem pagar nada, uso de casas bem mobiliadas, terrenos bem cuidados, ferramentas e equipamentos poderosos. Seria ainda mais agradável se os alvéolos caíssem, já assados, em nossas bocas, e sempre que M. Proudhon desejar, provarei isso a ele por meio de débito e crédito. Assim, permite-me apontar a M. Proudhon que o que eu contestava não era a precisão de sua contabilidade, mas sim a verdade dos dados em que ela se baseava. Sua resposta é curiosa. A natureza da contabilidade é tal que não depende da veracidade de seus dados. Ela não admite dados falsos. É em si mesma, e apesar do contador, uma prova da verdade ou falsidade de seus próprios dados. É por causa dessa peculiaridade que os livros de um comerciante são aceitos em tribunal como prova. Peço desculpas a M. Proudhon, mas sou obrigado a informá-lo que os tribunais de justiça não se limitam, como o Tribunal de Contas, a examinar se a contabilidade é regular e as contas estão equilibradas. Eles investigam, além disso, se dados falsos foram introduzidos. Mas verdadeiramente, M. Proudhon tem uma imaginação incomparável para inventar métodos convenientes de enriquecimento, e em seu lugar eu deveria apressar-me em abandonar o crédito gratuito como um aparelho obsoleto, complicado e questionável. Ele foi ultrapassado, e por muito, pela contabilidade, que é em si mesmo uma prova da verdade de seus próprios dados. Tem 2 sols no bolso, isso é tudo que é necessário. Compre uma folha de papel. Escreva nela uma conta pro forma, a mais californiana que você possa sonhar em sua mente. Suponha, por exemplo, que você compra, a um baixo preço e a crédito, um navio que você enche com areia e seixos coletados da praia, que você envia toda a carga para a Inglaterra, que você recebe em troca um peso igual de ouro, prata, renda, pedras preciosas, cochonilha, baunilha, perfume, etc., que, no retorno do navio à França, os compradores disputam entre si a sua opulenta carga. Coloque tudo em números. Elabore sua contabilidade de dupla entrada. Certifique-se de que está exata, e você estará em posição de dizer de Croesus o que M. Rothschild disse de Aguado. Ele deixou 30 milhões. Eu o tinha considerado mais confortavelmente situado. Porque sua contabilidade, desde que esteja em conformidade com as leis de M. Juvigny, implica a verdade de seus dados. Até o momento, não me foi apresentado nenhum meio mais conveniente de enriquecer do que este, embora seja o do filho de Aeolus. Eu o recomendo ao Sr. Proudhon. Ele teve a ideia de sair em todas as encruzilhadas, onde gritou continuamente em voz rouca: pessoal de Bética, vocês querem ser ricos. Imagine que eu sou muito rico e que você também é muito rico. Convença-se toda manhã de que sua fortuna dobrou durante a noite. Então, levante-se e, se tiver credores, pague-os com o que tiver imaginado e diga a eles que imaginem isso por sua vez. Mas, neste ponto, eu deixo o Sr. Proudhon e, ao encerrar esta polêmica, dirijo-me aos socialistas e suplico que examinem imparcialmente, não do ponto de vista dos capitalistas, mas no interesse dos trabalhadores, as seguintes perguntas. O salário legítimo de um homem deve ser precisamente o mesmo, quer ele dedique seu trabalho diário à produção, ou em vez disso dedique ferramentas, fruto do trabalho passado, à produção. Ninguém será tão ousado a ponto de mantê-lo. Há 2 elementos na remuneração, e quem pode se opor? Será o comprador do produto. Mas quem não prefere pagar 3 francos por dia por um carpinteiro equipado com uma serra, em vez de pagar 2,50 francos pelo mesmo carpinteiro fazendo tábuas com seus 10 dedos? Aqui, os 2 elementos em trabalho e remuneração estão nas mesmas mãos.
Mas se forem separados e depois se unirem em associação, não é justo, útil e inevitável que o produto seja dividido entre eles de acordo com proporções definidas. Quando é o capitalista que empreende um empreendimento por seu próprio risco, a remuneração do trabalho muitas vezes é fixa e é chamada de salário. Quando é o trabalhador que empreende o empreendimento e assume os riscos, é a remuneração do capital que é fixa e é chamada de juros. Pode-se acreditar em arranjos mais desenvolvidos, em uma associação mais estreita entre risco e recompensa. Este foi o caminho que o socialismo explorou recentemente. Essa fixidez de um dos dois termos o considerou como retrocesso. Eu poderia demonstrar que é na verdade uma forma de progresso, mas non stick locus. Aqui está uma escola, e ela se proclama a totalidade do socialismo, que vai ainda mais longe. Ela afirma que toda recompensa deve ser negada a um dos dois elementos da produção, ao capital. E esta escola inscreveu em sua bandeira, crédito gratuito em vez de seu antigo lema, propriedade é roubo. Socialistas, apelo à sua boa-fé, não é o mesmo significado com outras palavras. Não é possível contestar, em princípio, a justiça e utilidade de uma distribuição compartilhada entre capital e trabalho. O que resta a ser apurado é a lei dessa distribuição compartilhada. E você encontrará sem demora na seguinte fórmula: quanto mais abundante um dos dois elementos estiver em relação ao outro, mais seu compartilhamento proporcional diminui, e vice-versa. E se isso for verdade, a propaganda de crédito gratuito é uma calamidade para a classe trabalhadora. Pois assim como os capitalistas estarão se prejudicando, depois de proclamar a ilegitimidade dos salários, eles devem reduzir os trabalhadores a morrer ou a emigrar. Da mesma forma, os trabalhadores cometem suicídio quando, depois de proclamar a ilegitimidade do juro, eles forçam o capital a desaparecer. Se essa doutrina fatal se generalizar, se pode supor que a voz do sufrágio universal não hesitaria em invocar a ajuda da lei, isto é, da força organizada. Não é evidente que o capital aterrorizado, ameaçado de perder seu direito a qualquer recompensa, deve ser obrigado a fugir, a se esconder, a desaparecer? Haverá menos empresas de qualquer tipo, em relação ao número de trabalhadores que permanece o mesmo. O resultado pode ser expresso em duas palavras: aumento de juros e queda de salários. Existem pessimistas que afirmam que é exatamente isso que os socialistas querem, que o trabalhador sofra, que a ordem não consiga se reafirmar, que o país esteja para sempre à beira de um abismo. Se existirem seres tão perversos a ponto de desejar tais coisas, que a sociedade os estigmatize e que Deus os julgue. Quanto a mim, não é minha tarefa julgar intenções nas quais, de qualquer maneira, não acredito. Mas digo, a gratuidade do crédito é uma absurda científica, um antagonismo de interesses, um ódio de classe, uma barbárie. A liberdade de crédito é harmonia social, é justiça, é respeito pela independência e pela dignidade humana, é fé no progresso e no destino da sociedade. Algumas observações. Alguns leitores acharam a paciência de Bastiat durante o curso desta discussão excessiva. Este parágrafo e o anterior revelam com total clareza a razão de sua atitude. Ele atribuiu grande valor à capacidade de difundir algumas verdades salutares entre os trabalhadores, com a ajuda da voz do povo. Além disso, ele logo teria motivos gratificantes para se congratular por ter alcançado esse resultado. Uma manhã, alguns dias antes do encerramento do debate, ele recebeu a visita de 3 trabalhadores, delegados de um certo número de seus camaradas que se reuniram sob a bandeira do crédito gratuito. Esses trabalhadores vieram agradecê-lo por suas boas intenções, por seus esforços para esclarecê-los sobre uma questão importante. Eles de modo algum foram convertidos à legitimidade e utilidade do juro, mas sua fé no princípio contrário foi severamente abalada, e eles não mais mantinham suas vivas simpatias por M. Proudhon. M. Proudhon nos deseja muito bem, disseram eles, e lhe devemos muita gratidão. É uma pena que as palavras e frases que ele geralmente tende a buscar sejam tão difíceis de compreender. Por fim, eles expressaram o desejo de que M. Bastiat e Proudhon pudessem chegar a um acordo e declararam-se prontos para aceitar com os olhos fechados qualquer solução, desde que fosse proposta pelos dois juntos. Ock. Chevet, por outro lado, claramente se via a si mesmo e a Proudhon como os réus, considerando o livro de Bastiat, Capital and Rent, em vez de sua própria carta, como o primeiro golpe dado na troca de correspondência. RTL